Já estamos prontos aqui no estúdio da Novo Tempo com o programa Lições da Bíblia dessa semana. Você é muito bem-vindo ao programa mais uma vez e especialmente hoje, nesta semana, melhor dizendo, nós estamos na última etapa desta temporada em que gastamos aí semanas e semanas estudando sobre o plano de Deus para a família. Esse tema Estações da Família foi um tema especial, mexeu com a gente, com o nosso coração. Com certeza aprendemos muito juntos. E por último, o último tema dessa temporada, nós vamos falar sobre convertendo corações no tempo do fim. Onde é que está a família nesse processo? É o que vamos conversar com você a partir de agora. Dois amigos estão voltando ao programa e eu tenho a alegria de receber aqui o pastor Alceu Filho. Olá. É uma alegria recebê-lo mais uma vez no programa. Obrigado pela sua participação. O pastor Alceu, ele é o gerente responsável pelas iniciativas espirituais da Rede Novo Tempo de Comunicação. Então, trabalha aqui com os jovens, os funcionários, é recém-chegado, trabalhou a vida toda com o Ministério Jovem, não é? Da Igreja Adventista, e aqui veio lidar com os jovens também, tem muitos jovens aqui na Rede Novo Tempo que aqui trabalham e vai ser uma bênção, com certeza, o ministério do pastor Alceu. Amém. Com ele está o pastor José Santos, que também esteve a semana passada. Bem-vindo, viu, pastor José Santos? Obrigado, amigão. O pastor José Santos trabalha com a área de família da região sul do Brasil, envolvendo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e também lida não apenas com a área de família, mas com a área de mordomia cristã, que é um tema específico, muito importante, que aborda a fidelidade a Deus em todos os aspectos. É um trabalho que ele já desenvolve há alguns anos. Faz quantos anos que está por lá? É o oitavo ano. Oitavo ano. É uma caminhada, hein? Passa tão rapidamente, amigo. Caminhada, trabalhamos juntos no Rio Grande do Sul. O Alceu estava no Paraná na época, né? Então, foi uma época muito interessante das nossas atividades. Legal. É bom vê-los. Igualmente, igualmente. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Pastor Alceu, você pode orar para a gente? Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de lembrar dos assuntos da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, Senhor, a mente dos amigos que estão acompanhando o programa Lições da Bíblia, que nós possamos entender a Tua Palavra e também colocá-la em prática. Amém. Fica conosco no estudo da Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir o último vídeo, Palavra do Autor desta temporada. A coisa mais triste para um pai é quando seu filho, que foi ensinado a acreditar em Deus, que foi levado para a igreja, que foi colocado nos desbravadores, você fez de tudo o que podia para que ele conhecesse a Jesus Cristo e se afasta dos princípios. Ele larga a igreja e ignora Deus. Isso quebranta nossos corações como pais. E frequentemente somos perguntados: o que falaríamos a um filho que largou a fé, que ignorou a Deus e a você? O que eu diria para essa criança? E eu falo o seguinte: digam o que Deus os diz. Eu te amei com amor eternal. Não importa o que você fez. Não importa se tenha deixado Deus ou se o ignora. Ele não te deixou. Ele ainda te ama. Existe um outro texto que eu me lembro. Estou com você sempre. Não ache, filho ou filha, que você largou Deus, que Ele tenha te abandonado. Lembre-se da promessa de Jesus. Eu estarei contigo até o fim dos tempos. Você está mais próximo de Deus do que dos seus próprios pais. Nunca se esqueça disso. E mais um texto que se encontra em Mateus. Eu estarei com você, não diante, mas perto, segurando a sua mão. Você pode não sentir isso. Você pode não perceber que Ele está perto de você. Porém, Ele diz: estou contigo sempre até o fim dos tempos. Quero dizer ao meu filho, quero dizer a cada filho que tenha abandonado Deus, que tenha saído da igreja. Deus não parou de te amar. Ele não pode parar de te amar, pois Ele, em sua essência, é amor. Ele te ama e sempre estará com você. E com esse direcionamento final dos nossos autores,
tenho certeza que vamos poder concluir esta temporada tão especial que tivemos. Amigos, um tema extraordinário tivemos esse trimestre todo, essa temporada, e eu tenho certeza que crescemos muito no estudo desse material, os amigos em casa também, mas o tema convertendo corações no tempo do fim. O que é que isso tem a ver com a família? Onde é que está a família aqui no tema, no título, Convertendo Corações no Tempo do Fim, pastor José Santos? Oração dos pais aos filhos, filhos aos pais. Eu creio, pastor Lanza, que o centro de tudo, onde tudo acontece, é a família. Uma família em que os membros se entendem, uma família que há, como eu disse da outra vez, reciprocidade afetiva, tem tudo para que Deus esteja presente. Porque há uma ligação em tudo isso. Quando eu trato bem alguém, quando eu me humilho, quando o eu é esvaziado e Cristo assume o controle, eu estou de bem com as pessoas, eu trato bem as pessoas. Existe na minha maneira de tratar o interesse pelo bem-estar dela, gentileza. Então eu creio que tem tudo a ver para terminar a pregação do Evangelho. Quando Malaquias coloca isso daí, ele está dizendo, antes da volta de Jesus, esse personagem que tem a ver com João Batista, que fala de João Batista, e nós como igreja entendemos que isso tem a ver com a igreja remanescente. Ele vai preparar o caminho para a vinda do Senhor Jesus Cristo, e é na família, dentro do seio da família. A família se torna o grande centro preparatório, né? Catalisador de tudo isso. Catalisador de todas essas coisas. A família está no começo, né, da Bíblia, na criação. Aí no momento da vinda de Jesus, ele vem para uma família, né, inicial. Quando ele encarnou-se, né? Quando na encarnação. João Batista também envolvido com uma família. Os discípulos, né, eles até pedem para a mãe deles ir conversar com Jesus, então tem a família envolvida. E no momento final da história, Deus fala assim, família, vamos lá? Porque é a família que vai para o céu, né, pastor? Amém. A família que vai para o céu. Amém. E Deus está chamando as famílias, pelo que a gente vê aqui, para se levantar. E não é só pai e mãe, não. É pai, mãe, filhos, é toda a completa. Exatamente. Vamos com todos para o reino dos céus. Exatamente. O que me chama a atenção aqui é o texto principal do nosso manual de estudos, que é o texto de Malaquias 4, versos 5 e 6. Gosto muito desse texto, porque ele fala de algo que vai acontecer e que os pais muitas vezes esperam por esse momento, né? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É possível que mesmo a família sendo um centro preparatório para a vida eterna, com certeza, catalisador, é possível que muitas famílias têm pais que não conversam com os filhos, filhos que não conversam com pais. Como é que vai ser esse São muitos ou são poucos? Não né? sei. Qual é a opinião de vocês? Tem muitos pais ou poucos? Existem, né, pastor? Porque tem assim, não tem havido para essa geração honrar o pai e a mãe, talvez não tenha sido ponto, não está sendo ponto bem forte. Falando no sentido geral, né? Honrar pai e a mãe envolve essa questão de lealdade à família, de amor à família, de respeito. E o que a gente está vendo é um amortecimento dessas características, né? Do respeito, do amor. Há filhos que se fecham em si mesmo com os seus equipamentos. E aí o mundo vira um mundo mais frio. É um mundo virtual. Um mundo virtual. E não tem problema, ninguém é contra a tecnologia, nem mundo virtual, não. Mas quando há um fechamento e uma neutralização nas relações, aí a gente está com alguma dificuldade. E quando a gente vê o profeta, né, fechando o Antigo Testamento, vai vir Elias, ele converterá o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais. Estou falando de filhos, mas tem questão dos pais também, né? Vai haver uma renovação, parece, da família, antes da volta de Jesus. Há uma renovação das relações, né? Que bonito isso, né? Pastor José, você ia falar, eu te cortei agora há pouco. Pode fazer o seu raciocínio aí, por favor. É que parece que após cada geração vai diminuindo esse contato entre pais e filhos.
e os filhos vão se fechando e os pais também. Aí você observa quando os pais e filhos chegam em casa, aí o pai com o celular de um lado, a mãe e os filhos, cada um no seu espaço, no seu quadrado. Aquele silêncio, Silêncio. às vezes com fone de ouvido. Ou seja, não conversam mais, não brincam mais. Eu lembro que em minha casa a televisão entrou, eu já era quase um rapaz, todo o nosso tempo era sem a televisão, nós tínhamos mais tempo para poder conversar e tratar de assuntos que eram assuntos interessantes para toda a família, né? E hoje, isso não acontece. Parece-me que algumas famílias nem querem mais, né? Não apenas elas se focam nessa visão mais virtual e deixam de conversar, mas parece-me que não tem mesmo mais interesse em conversar. Ficou uma sociedade de poucas expressões familiares, né? Deixou de ser família, né? Deixa a família, né? Perde a Virou um hostel, assim. Exato. E tem mais, e quando você começa a falar em família, você fala de sentimentos e emoções, as pessoas não querem falar disso. Elas se fecham, cada um cuida de si, tocamos o barco para ver como é que fica. E é exatamente assim. Isso faz uma falta imensa, porque a gente desaprende a se relacionar. Em casa é o lugar de você aprender a se relacionar, onde você entende o que significa relacionamentos sociais, o que significa você partilhar. E se você não tem em casa, você lá fora também vai ser a mesma coisa. Sim, exato. Pastor, eu lembro de uma vez que eu fui almoçar com um amigo, aliás, um jantar, eu, esse amigo e a esposa dele e a minha esposa, e algo me chamou a atenção porque adolescentes estavam numa mesa bem grande, só que eles não conversavam. Eu percebi que eles estavam aqui teclando, aí um dizia... Ou seja, estavam sentados à mesa, na mesma. Poderiam conversar tranquilamente, mas eles conversavam pelo teclado do smartphone e só balançavam a cabeça sim ou não. Pois é. Meu Deus, olha como é que está. Pois é. Incrível, né? Há poucos meses eu estive num país no Oriente, na Ásia, e eu precisei pegar um metrô e fui a trabalho. E ali dentro do metrô, meio novidade, uma língua que não era minha, completamente diferente. Eu achei que estava meio silencioso. Até olhei para os lados para saber se tinha gente perto de mim. O vagão do metrô estava lotado, com gente em pé. Mas todos, absolutamente todos. Eu fiz um vídeo, fiz uma foto, todos no celular. Ninguém se olhava, ninguém cumprimentava ninguém. Eu fiquei chocado com aquilo. Só ouvi o barulho da roda do trem, do vagão nos trilhos. E aquilo me mostrou a realidade do mundo. Não que seja errado, como você falou, mas é uma realidade nova, que parece que a gente se distanciou uns dos outros. E a família está sentindo esse detalhe, né? Esaú, né, pastor, trocou a primogenitura dele por um prato de lentilhas, né? Hoje isso está sendo trocado por uma senha Wi-Fi, né? Você chega no lugar e a meninada já vai assim, qual que é a senha Wi-Fi? E adultos também, né? Exato. Qual que é a senha? Eu estava num lugar também e estava escrito assim, aqui não tem Wi-Fi, aqui tem tempo para conversar. Legal. E chocante, né? Uma boa desculpa para o dono do restaurante que não quis colocar o Wi-Fi. Mas é lindo. Mas uma boa, né? Então, claro, eu fiquei pensando assim... Um bom insight. Um bom insight. E eu fico pensando, antes que venha a volta de Jesus, porque Jesus vem para esta geração. É essa geração que está conectada ou hiperconectada, né? Essa geração que não está conversando muito, mas vai ter um boom, vai ter alguma coisa, e não vai demorar, que vai reconectar tudo com a fonte certa. Eles vão alcançar essas pessoas dessas redes para Jesus, né? Vamos falar um pouquinho sobre a palavra conversão? Sim. Etimologicamente assim, a palavra conversão não é tão complexa de se entender e se explicar, né? Porque aqui no nosso manual de estudos diz assim, qual é a nossa opinião sobre a frase converter o coração? Então, etimologicamente, o que significaria conversão? Mudar. Conversão à esquerda, conversão à direita. Eu estava andando por esse caminho, agora eu mudei para cá. Pais não conversavam, agora os pais passam a conversar com os filhos. É uma mudança de paradigma, literalmente. Claro. Conversão, os pais entregando o coração aos filhos e os filhos entregando
o coração aos pais. Tempo de conversa, falar daquilo que aprecia, daquilo que não gosta, falar de sentimentos, simplesmente colocar o coração. Seria um retorno para a base, né? Vamos retornar para a base. Aquilo que era normal no passado, precisa ser novamente agora. Exatamente, exatamente. Interessante isso, porque às vezes a gente passa pouco tempo conversando com os filhos e os filhos com a gente, por uma série de situações, sem ser essa da questão virtual que você levantou, mas assim, no sentido da gente poder entender que a gente não está buscando intencionalmente separar um tempo para a família, para conversar, para se relacionar. Está faltando mais intencionalidade nas relações familiares nesse aspecto, Alceu? Sem dúvida. O desejo, né? O desejo de se relacionar, de conversar, de orientar. Na semana passada nós conversamos sobre isso. A ideia de que os pais orientem os filhos para o caminho do Senhor e aí eles não vão se esquecer do caminho do Senhor. Mas quando a gente olha para essa geração, tem que haver uma vontade por parte dos pais. E parece que não é algo mais natural, tem que ser algo sobrenatural. Então tem que ter uma busca do indivíduo, do pai de família, da mãe, né? O pai, o sacerdote, a mãe ali, para que os dois unidos busquem a Deus e se voltem primeiro para Deus e depois um para o outro, ambos para Deus e aí tragam os filhos. Porque senão os nossos filhos, nós vamos para o céu, nós vamos ver Jesus voltar, mas nós temos que ir com a família toda. Exato. Né? E os pais que têm os filhos longe dos caminhos de Jesus? Filhos que já foram dos caminhos de Jesus, estão longe. Deve bater uma angústia muito grande no coração desses pais. E quando houve uma profecia como essa aqui, isso deve trazer uma esperança tremenda, né? Pastor? Devem de deixar de orar pelos filhos. A oração de um pai nunca morre. O pai pode até descer da sepultura, mas a oração dele não. Amém. Marca muito. Uma hora ou outra, Papai do Céu traz esse filho de volta para casa. Ou seja, não deixe de orar pelos seus filhos. Diga, Senhor, eu não quero ir para o céu sozinho. Exato. Eu vou para o céu, mas os meus filhos vão juntos. Não estão agora, mas eu me recuso a parar de orar. Nem que eu tenha calo nos joelhos, eu vou orar e suplicar por eles. Cedo ou tarde, pastores, eles voltam para casa. Verdade. E uma outra coisa, os ouvintes podem agora dizer assim, eu quero pôr em prática isso. Pode acontecer de ele ligar para o filho, ô filho, eu quero falar contigo, um tema bem interessante. Ô pai, você está legal, pai? Você está doente não, pai? Tudo certo aí? Beleza aí, pai? Você nunca me ligou para isso? Entende? Pode ser, mas vai criar um laço que não havia Exato. antes. Tem que recomeçar. Tem que Exato, começar. exatamente. Não desanime e não perca o E foco. se os filhos não têm essa maturidade para fazerem isso, nós pais precisamos Sim. tomar iniciativa se for preciso, não é? Para que haja isso. Guarde a sua ideia, nós vamos para um intervalo e já voltamos, são só 2 minutos. Já estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia e eu quero oferecer para vocês, telespectadores do programa, a oportunidade de receberem um presente aqui da Novo Tempo, que é este curso bíblico por nome Princípios. Esse é um curso bastante interessante, porque ele tem temas que falam para a família, falam para os filhos, temas que falam sobre salvação, perdão, e nós temos a alegria de oferecer a você este material da série Princípios. Você pode ganhar este presente sem nenhum custo, nós enviamos como presente de fato, não cobramos nem mesmo pelo envio desse material, e você pode solicitar para o telefone que está na sua tela e a gente vai ter o prazer de te enviar. 0 operadora 12 21 27 31 21, sempre no horário comercial, para você poder ser atendido e solicitar, tá certo? Em nosso blog, que também está aparecendo, você pode solicitar o seu curso bíblico, enviaremos com muita alegria. Nesse momento nós vamos começar aqui a conversar sobre um tema específico, que é chamado Reencontro da Família, perdão. Mas eu queria voltar um pouco no assunto da questão dos pais. Vocês acreditam, eu citei aqui que quando não há muita comunicação entre pais e filhos, os pais precisam perceber isso e tomar a iniciativa.
porque às vezes os filhos não estão na mesma sintonia de maturidade e eles não vão procurar o pai para conversar. Às vezes é mais o pai que toma a iniciativa e isso abre uma porta. Vocês acreditam que os pais fazendo isso abrem portas, janelas mentais importantes para o relacionamento familiar? Sem dúvida, né, pastor? Quando o pai busca o filho, essa atitude mexe com a vida da criança, do adolescente, do jovem e até do jovem adulto ou do adulto. O pai indo atrás. Essa é uma atitude assim de trazer bênção para a família. Estava ouvindo o pastor Santos falar no culto aqui para a Igreja da Novo Tempo e ele estava falando sobre a importância de ser um abençoador, de abençoar o filho, a filha, o jovem, né? E projetá-lo para o futuro, não é, pastor Santos? E isso mexeu, isso aí ficou na minha cabeça desde que eu ouvi você falar. Eu falei assim, é isso que eu preciso ser para que os meus filhos se levantem como a última geração. Agora, como assim os pais serem abençoadores dos seus filhos, pastor José Santos? Pastor, abençoar é falar bem de. Filho, eu tenho orgulho de você. Você tem habilidades especiais. Eu percebo que você gosta de construir, desmanchar. Eu acho que você vai ser um grande engenheiro. Eu percebo que você gosta de trabalhar com animais. Você vai ser um grande veterinário. Não são elogios baratos, são coisas especiais que só ele tem. E ele percebe quando você é sincero. Eu tenho percebido, pastor, que quando os pais falam para os filhos, aprovam os filhos, eles mudam completamente. Eu já vi casos incríveis. Filha, eu tenho orgulho de você, você é especial para mim. Olha só a grande mulher que você se tornou. O filho que deu ao seu marido e a mim como avô, um neto especial. Eu tenho orgulho desse neto, assim como o pai tem dele. E você fez tudo isso, filha, eu tenho o maior orgulho de ser o seu pai. O que você acha? O filho fica para cima, né? Ele coloca o filho lá em cima, exatamente. Aprender a falar bem. Nós temos, assim, facilidade de criticar. Não fez mais do que obrigação tirar 10. Temos dificuldades em elogiar, em abençoar o filho para que ele se sinta bem. O meu pai tem orgulho de mim. Eu faço qualquer coisa porque eu não quero desapontar o meu filho. Sim, e sabe que eu acho que tem muitos filhos tristes, revoltados, magoados com os pais, que às vezes nunca receberam um abraço, um beijo, uma palavra de afirmação. E às vezes, talvez isso promova ainda mais a distância que já existe nas famílias hoje pós-modernas, né? E realmente é bastante interessante essa sua teoria, porque realmente é uma palavra de afirmação, ela pode reconstruir uma carreira, um relacionamento, um casamento, uma amizade, enfim, N coisas. Reconstruir, né? A fé, né, pastor? A fé. A fé. E eu fiquei pensando, quando ouvi o pastor Santos falar, eu fiquei pensando assim, nos cultos em casa, eu acho que tem que fazer mais isso. Agora imagine se a igreja toda, nos seus cultos diários, o povo de Deus, né, aqui a gente fala para muita gente, professor de escola sabatina, que está envolvido, que influenciam pessoas, para eles serem abençoadores. Imagina a revolução do amor, da fé, é uma mudança de rota. Sim, exatamente. Está mudando a identidade dele, você está reafirmando a identidade e propósito para a vida dele. Eu não sou qualquer um. Exato. Eles dizem que eu sou bom no que eu faço. Eu acho que tem saída para mim. Porque nós ficamos desconfiados com a gente. Isso mexe com a autoestima deles, né? Eu não tenho condições de fazer. Eu acho que eu tenho. Eles estão falando, eu acho que eu tenho. E quando alguém falar uma mentira sobre ele tem uma afirmação de verdade. Em casa. Em casa. A verdade foi dita em casa. E ele vai equilibrar e falar assim, não, isso que ele está falando, ou ela, não é verdade. O que é verdade é aquilo lá. E ele renasce. Entende? Ele ressurge. Então, o cristianismo é melhorar vidas. O cristianismo melhora as pessoas. E nesse aspecto aqui das estações, da família, a família é o lugar onde a gente melhora a condição. Com certeza. E eu acho que esse é o ponto que o Manual de Estudos dessa temporada falou tanto e apela tanto para que a família esteja unida, para que haja diálogo, comunicação, para que haja esse momento de restauração dos relacionamentos e da família como um todo. Isso é realmente importante, é fundamental e os nossos telespectadores precisam trabalhar aí na vida pessoal de vocês
a inclusão desse aspecto de conversar mais, elogiar mais, palavras de afirmação, para que hajam mais jovens vitoriosos nesse mundo, e eles precisam das nossas orações, do nosso apoio e de tudo aquilo que fazemos. Quando a gente fala aqui sobre a família, a restauração da família, vem um ponto que eu acredito que ele se torna bastante importante nesse contexto, que é o ponto do reencontro da família. É um tema que nós temos aqui no nosso manual e que mostra exatamente a experiência do reencontro da família. Pastor Santos, como você vê esse tema aqui da segunda-feira do nosso manual de estudos? Pastor, gostei muito. Reencontro da família tem a ver com a fé em Deus. Em outras palavras, quando eu tenho uma família equilibrada, é porque a fé em Deus está presente. Há uma ligação. Eu vejo a família como um termômetro. Eu sei quando eu não estou em paz com Deus, quando eu começo a brigar com a minha esposa. A família é um termômetro. É impossível o camarada dizer assim, olha, a minha família é disfuncional, a minha família é uma bagunça. Como dizem os jovens, a minha família é uma droga. Mas o meu relacionamento com Deus é perfeito. Mas é possível ter uma família que é uma droga e um relacionamento perfeito com Deus? A lição de segunda-feira mostra exatamente o contrário. Não é possível. Mostra que, quando foi restaurado a fé, a família foi reconstruída. Porque o processo é o mesmo. Quando eu aceito a Jesus como meu salvador pessoal, ele assume o centro do meu coração. O eu morre. E, meu querido, para poder trabalhar a família, o eu tem que morrer. Não é o que eu penso, o que nós pensamos. Não é o que eu quero, o que nós queremos. O processo é o mesmo. É morte ao eu. Claro. O eu tem que morrer no relacionamento entre família ou entre famílias e a salvação também. Portanto, não tem como separar. Eu estou salvo em Jesus, mas a minha família é extremamente disfuncional. Eu vejo como impossibilidade. Olha só, incoerência, né? Coerência. É uma incoerência dizer que você tem uma família que é uma droga e um relacionamento com Jesus perfeito. Tem no mínimo alguma coisa errada. Porque muito errado. Como disse o pastor Santos, se o relacionamento está perfeito, a família tem que ser boa. É natural. Né? É relacionamento. Exatamente. Com Deus e agora com os membros da minha família. Exatamente. E essa questão é uma experiência individual, né? Essa experiência com Jesus, a gente até pode ajudar os pais, ajudarem os filhos, palavras de afirmação, culto doméstico, fazendo culto em casa com os filhos, com a família, mas precisa se tornar uma experiência individual. Os filhos vão crescendo e eles precisam ter a visão da comunhão deles, do contato com Deus deles, para que eles possam ser felizes e entenderem também o plano de Deus para a vida deles. Ainda na lição desta semana, o tema dessa semana, fala sobre a experiência de Elias, lá no Monte Carmelo. Como é que você viu, Alceu, essa experiência e o tema convertendo corações no altar, aquilo que aconteceu na vida de Elias, o que ele significou, né, para Israel, para que isso acontecesse? A gente vê assim que Deus trabalhando na vida de Elias, né? Na vida de Elias, na vida do povo, na vida dos sidônios ali. Ontem, no dia anterior, ele vai até a casa de uma viúva, que era da mesma cidade de Jezabel. Parece que Deus tem um senso de humor, pastor Lando. Entende? Ele vai lá e fala assim, ela ali que está provocando a gente aí, perturbando e tal, então eu vou lá. Eu vou lá, então vou fazer alguma coisa lá. Ressuscita um menino, restaura a família, e agora Elias volta. Ele volta, ele já tinha certeza da presença de Deus, né? O nome dele já significava uma profunda relação com Deus, o Senhor é Deus, e agora ele é totalmente intencional para levantar um altar. O horário que ele deixa todo mundo se divertir, se cortar e fazer a bagunça que querem, mas quando é no horário do sacrifício da tarde, para fazer uma alusão, né, para o povo de Israel que o Cordeiro de Deus seria oferecido pela humanidade toda, ele escolhe aquele momento e ele é totalmente intencional na questão da salvação. A lição até falou aqui, né, o manual, após o fracasso do sacrifício oferecido pelos sacerdotes pagãos, foi a vez de Elias.
ele foi intencional. A hora do dia chamava a atenção para o divino plano da redenção. Deus ele é muito misericordioso, né? Ele sempre tentando salvar, sempre tentando aproximar, e ele usando figuras. Exato. Para trazer, né? Porque as figuras falam, né? As figuras ensinam, né? Elas são importantes. Também a sua visão, pastor Santos, sobre essa questão de convertendo corações no altar e a experiência ali no Carmelo. Culto familiar é onde tudo acontece. Não tem como eu continuar brigado com a minha esposa se eu reúno a família para orar. Como é que eu vou orar se eu não resolvo o caso com ela? Perfeito. Como é que eu vou entregar os meus filhos nas mãos de Deus se eu não converso com ele ou com eles? Eu vejo aqui o culto familiar um catalisador mesmo, onde os problemas são resolvidos, onde a família busca a presença de Deus, onde passa um tempo especial na presença um do outro e todos na presença de Deus. E eu vejo isso aqui como uma maneira assim apoteótica de dizer: Senhor, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Não tem outra saída. Não importa o que os outros estão fazendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. O culto familiar, para mim, serve como isso, e ao ver a lição de terça-feira falando sobre convertendo corações no altar, não há outra saída a não ser isso. É no altar, é na presença de Deus que começa o processo de conversão. Interessante, hein? Bom. Interessante esse raciocínio que você fez, porque realmente a gente precisa entender que se há uma coisa que precisa ser ressuscitada, restaurada nas famílias, é o momento de estudo da Bíblia. Precisamos disso, né? Precisamos dessa restauração, momento do culto familiar, que é o culto que o pai faz com as crianças, com os filhos, e a gente tem visto altares quebrados, né? Altares trincados, onde não retém a água, onde não retém o fogo, e precisa haver realmente uma remodelação do pensamento dos pais em relação aos filhos. Talvez, hein, pastor Alceu, muitos jovens perderam o costume de lerem a Bíblia, irem à igreja, porque em casa eles não viram a igreja. Seria exagerar um pouquinho nessa afirmação? Não, porque eu tenho uma frase que eu gosto de repetir, que é assim: se não tem culto na vida, não vai ter vida no culto. Tem muita gente que se afasta de Deus porque não tem culto na vida. E aí ela não tem culto na vida, daí tudo vai perdendo a graça, vai perdendo o sabor, né? E deixa de ser o perfume de Cristo, de ter o aroma de Deus ali. Então tem que ter culto na vida para ter vida no culto. No culto. Legal. Sabe, eu penso assim. Uma análise boa. E falando assim, a lição tocou nessa ideia do altar, né, da rebeldia de Israel, porque está falando da rebeldia de Israel, mas da nossa rebeldia. Claro. E a lição tocou um ponto que eu achei muito legal, falando assim, pais que sofrem com a desobediência dos filhos podem ter certeza de que Deus os ama, assim como amava os israelitas. Exatamente. Já pensou? A gente estava falando, né? Os pais podem ter esperança, o pastor respondeu agora há pouco, podem ter esperança. Deus parece que gosta dos rebeldes e Ele faz algo nos rebeldes que é inigualável. Ele torna eles obedientes. Exatamente. Aí que entra a importância de saber a identidade, porque a rebeldia, ela acontece por eu não saber quem eu sou. E como eu não sei quem eu sou, eu também não sei quem é Deus. Mas se eu não sei quem eu sou, eu não tenho identidade. Eu não tenho nada. E quando você olha aqui, exatamente Elias está trazendo de volta o povo de Israel. O altar é o centro da decisão que o povo tem que fazer. Vocês têm uma identidade, vocês pertencem ao Senhor Jesus Cristo, vocês pertencem a Deus, há uma teocracia aqui. Claro. Nós somos governados por Deus e a base desse governo é a fé nele, é a confiança nele. Então, naquele momento ali, a gente lê apenas uma experiência. Não. Era algo realmente decisório, teriam que fazer uma decisão ali, era algo decisivo ali, não decisório, mas decisivo. Uma decisão tinha que ser tomada. Deus ou Baal? Você escolhe. Interessante que a guerra foi travada em torno do altar, né? Altar. Pode haver um paralelo dos tempos pós-modernos aí, em que vivemos,
que nós estejamos travando batalhas dentro de nossas casas. Talvez o Monte Carmelo esteja lá e em torno do altar temos que travar essa grande batalha espiritual para com os filhos e diante de Deus apresentarmos nossos filhos a Deus. E isso precisa acontecer para que realmente Jesus possa voltar e encontrar uma grande geração que esteja preparada, uma geração de jovens, uma geração pronta para obedecerem a Deus e fazerem a sua vontade, né? Esse é um detalhe bastante importante. Nós vamos para mais um intervalo, voltamos em 2 minutos para o terceiro e último bloco do programa dessa semana, mas não apenas dessa semana, terceiro e último bloco da temporada. Não saia daí. Já estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa dessa semana, também dessa temporada. Vamos sentir saudades do tema sobre família e eu estou aqui conversando com os pastores Alceu Filho e José Santos, amigos que estão no programa dessa semana para trabalharmos conceitos fundamentais e importantes com relação à fé, à nossa visão da fé, com relação à construção e restauração da nossa casa, da nossa família, do nosso altar, da vida espiritual de cada um de nós e de nossos filhos também. Nós vamos agora trabalhar 2 temas importantes, convertendo corações no Jordão e convertendo corações nos últimos dias. Quando a gente pega o tema aqui, convertendo corações no Jordão, nós estamos trabalhando especificamente uma profecia relacionada ao tempo de Jesus, ao tempo de João Batista. Sobre o que está falando esse tema aqui? João Batista, ele pregava. Antes de levar ao Jordão, ele pregava. E ele falava da necessidade do arrependimento. O povo deveria abandonar os pecados e ir então para o Jordão, para o batismo. Em outras palavras, João não tinha medo de falar sobre a necessidade de conversão, de abandonar os pecados. Por quê? Porque quando você apresenta que o pecado ele é nocivo e ele tem que ser abandonado, você está dizendo para a pessoa, você tem que parar e fazer uma autoanálise. E o ser humano, se ele não é advertido, se ele não é alertado, ele esquece. E ele não está nem aí. Aí entra o comportamento. E alguns dizem assim, pastor, mas vocês falam demais de comportamento, sendo que o que realmente importa é Cristo no coração. Eu concordo 100%. Claro. O que realmente importa é Cristo no coração. Mas quando eu amo a Jesus, o meu comportamento ele vai sendo alterado, ele vai sendo mudado. O comportamento é importante para apontar que eu necessito de ajuda, é importante para dizer em que parte do caminho eu estou, e a necessidade de eu buscar aquele que vai mudar completamente a minha vida, que é Jesus Cristo. É o único que pode mudar, é o único que pode acabar com essa situação. Por isso que eu vejo aqui, convertendo corações no Jordão, antes da conversão, colocando a situação do pecado, e logo após o batismo, para aquele que aceitou o alerta e aceitou a Jesus como Salvador pessoal. Interessante, interessante. Esse aí é um ponto fundamental, porque no período de João Batista, ele que foi o precursor de Jesus Cristo, claro que ele pregou com muito poder e autoridade, tanto é que Paulo, viajando lá pelas terras, fundando as igrejas do Novo Testamento, ele encontrou os seguidores e discípulos de João Batista, homens fiéis, íntegros, honestos. Eles foram batizados novamente, porque eles não haviam conhecido e ouvido falar a respeito do Espírito Santo, mas a obra de João Batista ela permaneceu por muito tempo. Isso mostra que quando o nosso coração se converte, assim, a gente se torna um grande proclamador da palavra. Não sei se seria bem esse o termo que eu estava tentando achar em minha mente aqui, mas a gente passa pelo processo de conversão, aceita Jesus, passamos por aquele turbilhão de alterações e mudanças em nossa vida, mas também a gente acaba
fazendo também o trabalho de João Batista, meio que profeticamente antes da volta de Jesus. Sim. Ele preparou o caminho para a volta de Jesus e quem sabe nós, pais cristãos modernos, pós-modernos, também hoje estamos pregando e preparando o caminho para a volta do Senhor Jesus a essa terra. E que façamos parte dessa profecia. Exatamente. Em relação à nossa família. Exatamente. Esse é um ponto fundamental. Pois não, Alceu? Deus está levantando uma geração de protagonistas, né? Essa geração que está aqui é a geração que Deus está chamando para o protagonismo, para assumirem um papel principal. João Batista, a gente olha para ele era Elias, né? Jesus falou assim, quem é João Batista? Ele era Elias, ele esteve com vocês, a palavra se cumpriu, só que ela lança a luz para o futuro também. A nossa geração é a geração que precisa se levantar, como diz lá no livro Caminho a Cristo, a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, levantar e falar assim, olha, nós estamos preparando para a vinda do Senhor, Ele vem nos nossos dias, porque tem muita gente desanimando no caminho, tem muita gente desfalecendo, entristecido, mas nós temos que colocar na cabeça, por tudo que a gente está vendo, né, que a nossa geração é a última geração. E o espírito de Elias, né, o espírito de Elias, a porção dobrada do espírito de Elias vem sobre essa geração que se coloca à disposição. Eu tenho visto pesquisas, pastor Lanza, sobre a juventude, né, e a gente trabalhou com isso e trabalha com isso. A juventude mais voluntária de todos os tempos é essa que vive agora. Tem mais o senso de voluntariado na cabeça, que não está preocupada com o valor de recebimento, de salário, ela está preocupada em se envolver numa missão, numa causa, e até dar a vida por uma causa. Exatamente. E é isso que João fez. João deu a vida por uma causa. Exato. Quando a gente tem uma causa, a impressão que dá é que a gente normalmente luta de unhas e dentes por ela, né? Está faltando um pouco desse sentimento, né? Eu acho que para os cristãos pós-modernos hoje, desse sentimento assim de colocar a faca nos dentes e proclamar com força, essa é minha causa. Lutar por aquilo que acredita. Pastor, me vem à mente uma coisa. Claro. Os empresários lutam para manter a empresa. É ou não é? Claro. Se ela está em dificuldades econômicas, ele vai fazer vai fazer qualquer coisa para preservar essa empresa, porque é o ganha-pão dele e de toda a família. Se eu perder a empresa, como é que vai ser? Exato, precisa dela, né? Só que quando nós olhamos para o fator família, espiritualidade, nós não fazemos isso. Aquela força, aquele ímpeto, eu tenho que salvar a minha empresa, eu faço qualquer coisa, eu vou buscar um especialista, o que eu posso fazer para mudar tudo isso? Por que nós não fazemos a mesma coisa em relação à família e à vida espiritual? Lutar desesperadamente. Eu não aceito menos do que isso. Ou dependência de Deus ou morte, ou eu morro, mas eu quero mudar todo o meu contexto. Eu quero uma família equilibrada, eu quero uma família funcional, eu não abro mão disso. Eu quero uma espiritualidade segundo a vontade de Deus, eu não abro mão disso. Por isso eu creio tanto na juventude que você falou aí. Quando eles acreditam, pastor, eles vão atrás. É só olhar um ano em missão, Caleb. Agora, assim, ó, você está tocando no ponto, né? O Alceu trabalhou bastante com essa parte de Caleb, com os jovens que estão em projetos como Um Ano em Missão, que são projetos da Igreja Adventista, que está desenvolvendo em toda a América do Sul, jovens que dedicam a sua vida 1 ano, saem do trabalho, da faculdade e vão para lá, e os Calebs que trabalham no período de férias, etc., alguns trabalham já em outros momentos, quase que o tempo todo. Mas, assim, o que eu percebo é que quando o jovem ele recebe uma causa pela qual ele vai lutar, que força, vem com tudo, não é? Cumpre-se ali o que João disse na sua carta, jovens, eu vos escrevo que vocês são fortes. Eles vêm com tudo. E às vezes a gente fica na igreja assim, não, mas esse aí é muito jovenzinho para assumir aí uma função, é muito jovem para trabalhar, para ter um cargo, uma função na igreja. Olha, a gente não deve olhar dessa forma para os jovens. A gente precisa olhar como eles sendo talentosos e necessários para a pregação do Evangelho. É isso mesmo. Pastor, eu vejo dessa mesma forma. Eles são úteis e eles querem ser usados, utilizados para a pregação do Evangelho. Exatamente. O exército americano, né? A Força Aérea Americana, coloca um caça
de milhões de dólares na mão de meninos. Entende? Meninos. Jovenzinhos. Jovens, 18 anos para frente aí, eles estão pilotando super aeronaves, né? E o governo confia nele. Entende? Coloca ele com equipamento, visão noturna, coloca ele com tudo de melhor que tem, para ele cumprir um objetivo. A gente tem que abrir espaço, porque tem um lema, né, que é os jovens pelos jovens, e os jovens são pela igreja. Só que eles têm que ter oportunidade, e agora é o momento de dar oportunidade. João Batista era jovem, André, Pedro eram jovens, eles não eram velhos, né? Não tinham muita experiência de vida. E eles se entregaram com tudo que tinham, né? Então, essa entrega vem de um reconhecimento e de uma valorização, dizendo, vamos junto, eu vou apoiar você, tem aqui, ó, esse é o caminho, vamos. E eles vão. Com certeza. Eles são automotivados, Sim. né? Se a gente faz um trabalho de atendê-los e motivá-los, eles realmente abraçam a fé e fazem o que podem, né, para que aquilo realmente aconteça. Então, nós podemos ser esse João Batista, termos o espírito de João Batista, que João Batista tinha, e a gente não pode deixar essa chama do Evangelho apagar, a chama da tocha apagar-se sobre nós. E aí chegamos no ponto, convertendo corações nos últimos dias. Aqui, Lucas capítulo 1, verso 17, fala que com espírito de oração, a gente deveria ler esse texto e formular um propósito para entendermos essa mensagem. Eu queria que vocês lessem esse texto de Lucas 1, 17, para a gente poder entender melhor o que devemos fazer, a nossa missão nos dias de hoje. Lucas capítulo 1, verso 17. E irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Convertendo corações nos últimos dias. Somente nos últimos dias a gente vai ter esse cenário sendo pintado de podermos ver pessoas se convertendo em grande número, ou a gente já poderia ver hoje. A gente teve um momento com os discípulos em que eles batizaram milhares de pessoas, e sabemos que essa promessa será grande nos últimos tempos. Mas vamos ter que esperar até chegar o momento final, ou a gente já pode, com ímpeto, com alegria, falar para todas as pessoas, para também levarmos muitas pessoas a Jesus. Podemos. Talvez a gente possa achar que eu tenho que colocar esse povo no mesmo lugar, em um ginásio, em um auditório enorme, e aí eu vou ver conversão. Não, eu vejo isso aqui, pastor, como conversões acontecendo nos lares. É o retorno à oração, é o retorno ao altar. Quantos lares fazendo isso? Como isso vai impactar a igreja e a sociedade? Eu já vejo isso acontecendo em alguns lugares, em alguns lares. Eu vejo pais preocupados, eu preciso mudar a situação da minha família, a situação espiritual da minha família. Então, a gente tem que tirar essa visão de que é um lugar que isso vai acontecer, mas em vários lares. E a lição anterior falava sobre isso, não lembro se foi segunda ou terça, mas falava de pontos especiais em que isso ia acontecer. Então, eu acho que no todo, quando tudo isso acontecer, vai somar-se uma grande multidão. Exato. Mas eu penso que um pouco antes da volta de Jesus, isso vai ser muito, muito maior. Vai ser uma explosão. Muito maior. Né? Muitos lares trabalhando para que isso aconteça. Agora, para que a gente consiga hoje, para que nós consigamos ser usados pelo Espírito Santo, usados por Deus, o que precisaríamos fazer? Que ações deveríamos fazer para sermos possuídos por esse poder divino? Buscar, né? Buscar a Deus, né? Quem se aproxima de Deus, né, pastor, ama pessoas. Quem anda com Deus gosta das pessoas. Claro. E esse amor pelas pessoas vai se traduzir em ações, em atitudes altruístas. E o mundo está na expectativa de ver gente que goste de pessoas, Exato. que trate as pessoas de forma desinteressada. Então, eu ando com Deus e eu amo a Deus sobre todas as coisas. E quando eu amo o próximo como a mim mesmo, aí Deus é capaz de agir e interferir na vida e mudar a mente, o pensamento, o coração das pessoas. Olha, interessante. Bom, buscar o poder de Deus, o poder do Espírito Santo,
para que nos últimos dias a gente possa cumprir o propósito, né? Olha, tem algo aqui que eu gostaria de ler bem rapidinho. Enquanto os princípios do Evangelho, da unidade, do amor e da abnegação não forem manifestos em nós, especialmente em nossa família, seremos incapazes para compartilhar essa mensagem com os outros. Extraordinário, hein? Extraordinário. Abnegação, amor dentro da família. Se não acontecer na família, não vamos alcançar o mundo. Então, está aí a dica de por onde precisamos começar. É a família. Né? Se a família entender, se a família fizer, Exato. o mundo vai ser alcançado. Exatamente. Mas tem que começar na família. Ou seja, o maior centro evangelístico do mundo é a família. Com é certeza. Da família para o mundo. Convertendo corações no tempo do fim, foi o tema, então, que estudamos juntos com vocês hoje, nessa semana. Vimos aqui as facetas especiais e importantes para crescermos na fé e buscarmos em Deus o poder para evangelizarmos e levarmos pessoas a Jesus. Amigos, terminamos. Eu quero agradecer a vocês pela presença aqui no programa. Que Deus abençoe ricamente o retorno para casa e aguardamos vocês numa outra oportunidade para a gente voltar a conversar sobre a palavra de Deus. Foi muito importante trabalharmos com vocês nesta temporada, estudando sobre a família, e a partir já da próxima semana, para alguns vai ser a partir de amanhã, para outros já na semana seguinte, nós estaremos estudando uma nova temática e o tema vai ser Meus Pequeninos Irmãos Servindo aos Necessitados. Eu penso que vamos crescer muito com esse tema também. Nós aguardamos vocês na próxima temporada, na próxima semana. Fiquem com Deus e até lá.